Tem uma pergunta aqui que até o... Do Rota Livre, ó. Não, tem do Rota Livre. Faz do Rota Livre, depois eu entro Não, na... mas eu não na tenho. próxima. Eu só falei só pra tentar você lembrar. Acho que eu não salvei a dele, que eu vi que tava lá em Não, cima. mas tá aqui, pô. Tá aqui, ó. Vê se Logo aqui em acha. cima. Cadê aqui, ó? Rota Livre. Interessante. Vi um corte do pastor falando sobre a colonização de outros planetas onde Lúcifer criava templos. Não entendi bem. Ele pode explicar? Ok. Antes você vai entrar nesse ponto, eu quero entrar já. É interessante a gente entrar também numa outra vertente. Primeiro, pergunta: quem criou Deus? Da onde saiu Deus? Segundo, Deus é Deus só desse mundo que a gente vê e que a gente tem acesso? Existem outros deuses, outros planos que comportam governantes de outros planetas ou galáxias ou por aí vai? Qual é a sua visão sobre tudo isso nesse ponto? Aí depois você pode entrar nessa parte de Lúcifer. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa assim. De onde saiu Deus, Tá, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Marco zero da teologia. Teologia é a ciência que estuda Deus. Ela estuda Deus. Ela não explica, até porque Deus é inexplicável. Tudo que for explicável não pode ser Deus. Então o que acontece? O marco zero da teologia é o que eu vou falar agora. É uma aula que eu criei e que eu penso que tem que começar por esta aula. Qual que é a ideia? Eu faço isso toda vez que eu começo uma nova sala de teologia, um grupo novo que vem estudar teologia comigo, eu faço essa mesma aula do Marco Zero. Então imagine uma lousa, um quadro branco, um quadro negro, e eu vou estar escrevendo de forma afirmativa assim, ó, Deus não existe. Eu estou afirmando, Deus não existe. Ok? Claro que vai criar um furdunço na sala, né? E vai ter um monte de gente que vai falar, não, é por isso mesmo que o meu pastor dizia para não fazer teologia, porque teologia deixa louco e não sei o que, não sei o que. Ok. Mas eu estou afirmando para você, para o Felipe, eu estou afirmando agora, para isto não é podcast, Deus não existe. Uhum. É uma afirmação que eu estou dando, de um teólogo e de um pastor. E aí você vai dizer para mim, mas que coisa louca é isso? Agora, veja bem, qual o princípio da existência? O dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no dicionário Aurélio, ele vai dizer assim, ó, princípio da existência. Tudo que tem começo e tem fim. Deus tem começo? Não. Deus tem fim? Não. Então logo Deus não existe. Compreende isso? Você existe. Eu existo. Deus não. Deus não é uma existência a partir da concepção humana. Ok? O que Deus é? Deus é. Então, você vai encontrar Deus em todo o tempo dizendo, eu sou. Moisés pergunta para Deus no Sinai, no meio da sarça de fogo, Moisés disse assim, como direi aos filhos de Israel, quem és que me envia aos filhos de Israel? Como que eu direi? Disse assim, ó, eu sou, vos enviou a voz. Aí Moisés disse assim, como devo chamá-lo? Eu sou o que sou. Então, Deus é. Em toda a história bíblica, Deus vai dizer, eu sou, eu sou, eu sou. Então, quando você olha para isso, a gente vê o seguinte. No início de toda a criação, dos atos criacionais de Deus, Deus não tem mais nada, só Deus. Não tem mais nada, só tem Deus. Então, ele decide iniciar as suas obras de criação. Como ele precisa fazer? Precisa criar um projeto para isso. E para criar um projeto, ele precisa enxergar o cenário. Então Deus faz uma trajetória que vai do alfa, o eterno passado, ao ômega, o eterno futuro. Ele vai e retorna. Quando ele vai, ele vê tudo. Está registrado no salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90, no versículo 2, antes que os montes eternos fossem criados, sim, de eternidade até a eternidade, tu és Deus. Ponto, não tem mais nada, só tem ele. Só que no que ele faz essa trajetória, esse jornadear eterno, nessa ida dele, ele viu tudo. Ele viu a criação dos universos, ele viu a criação dos seres espirituais extraterrenos, ele viu a formação dos planetas, ele viu a queda dos anjos, ele viu a formação do planeta berçário, a Terra, ele viu a queda do homem, ok? A degradação da raça humana. E quando ele volta, que ele vê tudo isso aí, ele precisa iniciar suas obras de criação a partir do nada para poder assinar como criador. Então ele tem que criar primeiro o quê? O nada. Então, como ele preenche tudo, ele tem que afastar
se possa assim explicar, dos pontos cardeais, leste, oeste e sul, e se concentrar no norte, que seria o ponto mais alto do universo. Ele se concentra da origem ao nada. Porque o que é o nada? O que é o vazio? A ausência de Deus. Toda pessoa que tenta preencher o vazio que tem dentro de si, com as drogas, com noites, bebidas, com qualquer coisa, com o financeiro, ele vai sempre ter o vazio aberto, porque o vazio é exatamente a ausência de Deus, só pode ser preenchido com Deus. Então, ele dá origem ao vazio, depois ele vai explicar para Jó como ele fez, ele vai dizer, eu desenrolei o universo sobre o vazio, sobre o nada, eu desenrolei como se desenrola uma cortina, os céus, sempre a Bíblia vai falar de céus no plural. No princípio criou Deus os céus e a terra. O salmista vai escrever um salmo e vai dizer assim, teus são os céus e os seres que neles habitam. Jesus vai ensinar a orar e vai dizer assim, Pai nosso que estais nos céus. Então a ideia de Deus é de uma dimensão múltipla de universo, e não de um único universo só. Então, a ideia é essa. Agora, quando ele está criando todas essas coisas, ele passa, como um corpo físico, a criar a primeira coisa, que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele precisa ser o primeiro a ser criado, porque ele é o resultado para todas as quedas. E ele sendo o resultado, ele tem que ser o primeiro a ser criado. Por isso não foi um acidente. Salvação não é um acidente. Salvação é propósito. E em Deus não há coincidência. Tudo é propósito. Então, primeiro, por isso que o texto diz assim, ó, ele é o princípio de toda a criação. Mas peraí, se ele é criado, não pode ser Deus. Sim ou não? Paulo dizendo do Cristo de Jesus, ele diz assim, Jesus é o princípio de toda a criação. Mas se ele é o primeiro a ser criado, ele não pode ser Deus. Por isso que tem gente que tem uma confusão nisso e diz que ele é um anjo. Que Jesus seria o anjo Miguel, por exemplo. Entendeu? Mas na verdade não é o ser do Cristo. Na verdade, é o corpo de Cristo que ele usaria no pós-ressurreição, quando ele vai falar com os discípulos.